Olá, bem-vindos a mais um episódio Arreda Pra Cá. Esse é o nosso podcast, o novo produto do portal BHZ. Tamo aqui, né, Giovana? Eu sou a Azaf Alcântara, sou repórter. E eu sou a Giovana Fávero, sou editora. Vamos juntos aí, né, nessa jornada? Fazer um podcast muito pedido na história do BHZ. Por anos tentamos, finalmente tá saindo do papel do jeito que a gente acha que vai ser muito legal pra todo mundo. A gente sabe que era um pedido dos leitores, da galera que queria deixar de ser leitor e passar a ser ouvinte, espectador. Então, não, e não só aí. Isso, né? A gente entrevista pessoas de vários temas e assuntos o dia todo, né? Jornalismo é isso. Por que não trazer nossos entrevistados aqui pro estúdio? E é uma galera que tem tudo a ver com BH, tem tudo a ver com o nosso estado, que faz parte da história aí de Minas, vocês vão ver, e que tá ajudando a escrever uma história nova muito legal. E que vão compartilhar as histórias deles com a gente aqui. Mineiridade, né? A gente vai abordar muito esse assunto com os nossos mineiros. Fica aí, então. Convida... Quem é o nosso convidado de hoje, Quem Giovana? que vai arredar pra cá hoje? Quem vai arredar pra cá? Hoje a gente vai conversar... Olha só. Essa é pra você que tentou fazer um projeto verão, que tentou fazer matrícula na academia 50 milhões de vezes. Só de falar já desisto, Gil. Que falou, agora vou ser fitness. Quantas vezes você já não falou que você vai ser fitness Mil na vezes, sua vida? Pai do céu, não consigo. Pois é, esse frango que você comprou, que tá congelado, tem meses, hoje você vai querer descongelar ele. Ou então, Gil, talvez depois dessa entrevista, quem sabe a gente não dá as mãos e fala assim, hoje eu vou pra academia. Hoje a gente começa. Talvez, quem sabe. Porque quem que tá aqui hoje? Matheus Neri. Vamos, né, dar o crédito certinho. Matheus Neri tem 35 anos, né? Acabou de voltar de um campeonato internacional. Ele é atleta profissional da IFBB. Vou gastar meu inglês aqui, né? International Federation of Bodybuilding and Fitness. Falei certo? Também conhecido como a Federação Internacional de Bodybuilders, Fisiculturistas. Pra quê? Mais simples. Leite aqui. Tudo bem, Matheus? Tudo jóia, Azaf. Gostou Prazer. aqui do nosso estúdio? Muito maravilhoso. Tá à vontade? Tá bem? Muito, muito confortável, muita vontade. É isso aí. Bom, então vamos direto ao ponto, porque tem muita coisa pra falar. Eu tô bem curioso, de viu? Dois largados com a academia, se posso dizer assim. Queria que você começasse contando assim, fisiculturismo, quando a gente fala, existe todo um imaginário sobre o que a pessoa faz, sobre como é a vida. Então, assim... Se a pessoa é uma rata de academia, fica o dia inteiro... Pois é, e aí o que é um fisiculturista? Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é dividir nosso. um pouquinho da minha história aí, né? E trazer um pouco sobre esse universo do fisiculturismo, que é um esporte que vem crescendo muito no Brasil, né? O Brasil hoje ele é a segunda maior potência no fisiculturismo mundial, né? Ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Então, assim, é uma cena muito forte. Então é considerado mesmo, de fato, um esporte. Um esporte. É um esporte de alto rendimento. Né? Talvez o esporte mais alto rendimento, porque ele leva a gente ao extremo mesmo, todos os dias. E como todo esporte, Neri, muita disciplina. Muita disciplina. Porque vocês estão lidando ele com o corpo, né? Exatamente. O fisiculturismo é um esporte que eu sou atleta 24 horas por dia. Porque eu dependo da minha dieta, eu dependo das 2, 3 horas que eu fico ali na academia todo dia. Mas o mais importante é o que eu faço fora dessas 3 horas, que é o descanso adequado, né? Então, assim, o fisiculturismo, eu nem gosto dessa nomenclatura, dessa tradução em português, né? Fisiculturismo é culto ao corpo. Mas a essência do fisiculturismo não é isso. O nome em inglês é bodybuilding, que é a construindo um corpo. Né? É bem diferente. Você acha que é mais adequado, né? Exatamente. Então, assim, o fisiculturismo, às vezes, as pessoas interpretam como algo muito egocêntrico, muito narcisista, que, na verdade, não é. A gente... Não é só biscoiteiro, né? Não é só chegar na academia, tirar a camisa e tirar a foto ali no espelho. Ficar olhando no espelho. Não é isso. Não. Eu trabalho, assim... hoje é o meu trabalho, né? Eu sou um atleta profissional. E o que eu tento passar para as pessoas é essa essência do nome em inglês. Eu estou construindo o corpo. O meu corpo é o meu instrumento de trabalho, é a minha arte.
né? Eu encaro dessa maneira. E, como eu falei, no Brasil está crescendo muito essa cena, então muita gente está perdendo o preconceito, aquela imagem dos homens sarados, suado na academia, cheio de óleo. Não, e você falou assim que é uma construção, né? Exato. Mas qual foi a virada de chave? Antes disso, é bom falar que na sua formação você é personal. Sim. Personal, então sempre gostou mesmo de uma academia, sempre malhou, né? Óbvio, teve seus alunos. Mas quando é que virou a chave e falou assim, quero virar um bodybuilding? Então, antes era fisiculturismo mesmo. Eu era muito complexado quando jovem, né? 17, 18 anos. Você era magrinho? Muito magro, muito mesmo? magro. Até encurvava. Jura? Só que, então assim, por causa desse complexo, eu procurei academia e era vaidade, né? Queria melhorar a minha imagem. Você né? tinha Me sentir feito outros melhor. esportes na infância, adolescência? Sempre joguei futebol. Sim. Até hoje, assim, é o esporte que eu também sou apaixonado pelo futebol, né? Pelo Galo. E então, assim, começou dessa forma, né? Pela vaidade, né? De transformar, de me sentir mais atraente, 17 anos, 18 anos, né? E com esse intuito de buscar me sentir cada vez melhor, né? Eu comecei a estudar, né? Entrei na faculdade de educação física, que nem é a faculdade, talvez, que seja mais associada ao esporte. Existem outros cursos. O pessoal tem tendência a pensar que o fisiculturismo está totalmente ligado à educação física. Mas tem cursos que são mais importantes, como a nutrição, né? A fisioterapia. Mas naquela época eu não sabia, então eu procurei a educação física e estudava por conta própria também. E até que me falaram sobre o esporte numa feira, eu fui participar de uma feira fitness no Brasil. Isso quando? Só pra gente ter uma noção, porque pra chegar num corpo desse, Sim. leva muito tempo. Eu comecei a treinar, até postei esses dias, tem 17 anos. Caramba. Entendi, Né? Então, assim, então teve todo esse período, né? Essa iniciação, fui nessa feira. Aí que eu comecei a ver, tive contato com o primeiro contato com o esporte, né? Eu falei, poxa, eu acho que eu tenho esse perfil aí. E na academia, os meus amigos, as pessoas, os instrutores falavam, cara, você tem potencial e tal, né? Já me destacava ali. Mas o que é esse olhar de falar você tem potencial? Então, quando a pessoa é um especialista, é alguém da área, não precisa ser especialista, mas alguém da área, ela consegue perceber traços genéticos, né, características genéticas ali, que identifica que a pessoa tem um potencial, uma predisposição. Tipo assim, facilidade em criar um músculo, em aumentar, é isso? Exatamente. Então, eu era muito magro, eu tinha um metabolismo muito acelerado, então eu tinha aquele abdômen tanquinho, sem esforço. Meu sonho. A genética, então, tem um papel muito importante, né? Porque a gente vê hoje na internet que todo mundo fala sobre tudo. Qualquer tempinho que a gente pega pra falar sobre esse assunto, a gente vê gente falando que genética é tudo e gente falando, tipo, não se prenda, não é assim, é mais até dedicação. pra gente saber que não é qualquer um que vai conseguir. É qualquer um que vai conseguir, Matheus? Então, é complicado esse assunto. Sim, é delicado. Né, como educador físico, eu tenho que, né, ter a responsabilidade de passar para as pessoas, né, a real, até onde vai a genética. Todo mundo pode. Não é hipocrisia, mas todo o que manda mesmo é o trabalho. Eu tenho uma genética favorável, mas durante muito tempo eu acreditava só na minha genética. Então eu fiquei ali mediano. Entendi. Tinham pessoas com genética menos favorecida que a minha. Mas que tava mas numa que categoria melhor, assim, né? Que trabalhava duro. Então, foi o momento que eu virei a chave. Foi justamente aí. Você perguntou sobre quando foi essa mudança. Foi quando eu percebi que eu posso viver disso. Esse esporte me permite, eu tenho potencial. Foi aí que realmente eu entrei de cabeça no fisiculturismo.
E aí é um foco total, né? Total. O Matheus sempre tá aqui no local onde a gente tá, né? Você já viu, já pegou ele, tipo, 4h30 da tarde? Já peguei ele. Não! Você já presenciou o Matheus 4h30 da tarde comendo frango e batata doce aqui no BHZ? Aqui no nosso espaço comum? É isso também, né? É isso. Enquanto todo mundo tá ali comendo pãozinho pão de sal com manteiga. Eu amo pão de sal com manteiga. Eu falo que quando eu tô perto de uma competição, né, a última, por exemplo, do Chile, o último mês eu não vim aqui na Ethos. Até pra nem ver mesmo, né? Era difícil ver. Tentação, gente. Né? Aniversariantes do mês, comemorações. Não rola nem assim? Corri. Um tablete de chocolate? Não pedacinho? cara. Não? E Não compromete? Real? Se você tá Então, lá naquela fase já pra uma competição muito importante, é algo que vai mudar muito o seu organismo? Então, eu creio que esteticamente não vai fazer diferença. Porém, e se eu ficar em segundo lugar? Aí você vai falar assim, nossa, foi aquele chocolate. Entende? É. Então, assim, quanto maior, né, o trabalho, a dedicação, a abdicação desse tipo de prazer, que para mim comer é um prazer. Eu amo comer. E então, assim... E faz também ter aquele gostinho no final, né? Então foi esse último campeonato que eu fui campeão. Eu senti esse gostinho. Falei, cara, essa foi a preparação que eu mais ralei. E é pra isso, então, que eu cheguei até aqui, né? Você deve imaginar. Exatamente. Deu certo, né? Deu então, certo. da Valeu próxima... a pena. Agora a gente vai Faria falar tudo de de novo. competições mais pra frente, só que eu tenho uma dúvida, assim. A gente tá falando do momento que você tá se preparando, do momento que você alcança uma conquista. Sim. Depois que você alcançou, você tem o famigerado dia do lixo? Você tem o dia que você fala, não, agora Domingo eu à mereço. tarde. Tão esperado. Você vai num rodízio de pizza, de japonês? Vou, cara. Tem os períodos, né? Assim, até mesmo durante a preparação. Essa última, né, preparação, teve um momento ali que eu vinha, assim, são meses de trabalho, então eu fiquei, vamos dizer, eu cheguei num extremo ali bem antes da competição. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não passar do ponto, porque chega um limite que eu posso estragar esse trabalho. Sim. Então, assim, o meu corpo precisa de nutrientes. E como eu venho de uma restrição calórica muito severa, né, durante muito tempo, teve um momento que o meu treinador, né, que é meu coach, meu nutricionista, eu atualizei ele, mandei foto, vídeos, né, do meu físico para ele. E ele falou, cara, come um hambúrguer hoje. Deve ser que você já tava querendo matá-lo, né? Bater em alguém. Exatamente. Vai no Madeiro, algum lugar, numa hamburgueria. Entope a veia. Uai. Sabe? Então, Faz assim, parte tem também. esses momentos. É o lazer dele, uai. Exatamente. E o que você considera seu ponto fraco, assim? Um chocolate, por exemplo, pra mim é chocolate. Não pode, não tem como, eu sonho com chocolate quando eu tô há muito tempo sem comer. Você tem alguma comida específica, assim, que você fala, nossa, aí não dá? Ou você tem uma coisa que você não come nunca? Tenho várias. Mas, assim, o meu ponto fraco é o pão de sal com manteiga, cara. Nossa, eu sou apaixonado. Então, assim, pra mim é muito difícil mesmo. Quando eu chego e vejo aquele balde de pão ali, pra mim é muito difícil. Gosto muito de açaí também. Passo. Muito Nossa, açaí. Não, passo. Hambúrguer, pizza. É comer, difícil. gente. Concordo. Comer, a gente... a nossa natureza, né? A gente é instintivo, a gente gosta de se alimentar, eu gosto de comer bem. Então, assim, pra mim é muito difícil, mas vale a pena. Ô, Matheus, e assim, se é um esporte, existem várias regras. Até pro futebol, gente, que é o esporte mais popular aqui pra gente. É caro, é difícil, o patrocinador é complicado. Eu imagino pra você, é você sozinho, você e seu coach? Então, Você depende do quê? Você depende de quanto? De quem? exatamente, isso é um ponto importante. O fisiculturismo, ele é um esporte muito individualista, né? Eu tenho uma equipe por trás, o coach, né, que é o nutricionista, o treinador, que é o meu treinador ali, o personal que me puxa os meus treinos todos os dias. O espaço físico também, você precisa de uma academia, né? Exatamente, uma academia, uma estrutura, uma academia bacana. Tem o fisioterapeuta, tem o médico
É uma equipe grande, que né? É importante, tipo assim, a gente cuidar, né? Porque é o meu instrumento de trabalho. E para eu atingir a alta performance, eu tenho que ter saúde. Você tá forçando o seu corpo, o seu organismo, né? Querendo ou não, tá te levando a um extremo muito... Exatamente. Muito extremo, né? E também é um esporte muito caro, né? Quando eu comecei, eu era sozinho e eu fazia tudo por minha conta, que eu estudava, não tinha treinador, não tinha nada, patrocínio nem nada. Fazia dieta que dava. Às vezes eu fazia 3 refeições na dieta e 3 fora, porque eu tinha que comer o que tinha. E cheguei, tive conquistas dessa forma, eu dava o meu máximo quando eu não tinha nada, né? Então hoje eu tenho patrocínio, eu tenho toda a estrutura que um atleta profissional de bodybuilding precisa ter. O que não é fácil de conseguir também, né, Matheus? Não é fácil. E hoje você se dedica exclusivamente aos treinos, você é um atleta em tempo integral. Exatamente, integral. Tempo todo. E qual que é a rotina, assim, de competições? Você acabou de voltar do Chile, mas tem competições mineiras, talvez? Estaduais? Sim. Tem na esfera amadora, né? Tem campeonato no Brasil durante todo final de semana. Antes, na prática, explica pra gente. Existem categorias. Você tá numa categoria? A minha categoria, ela é a Men's Physique. É uma categoria mais voltada para o fitness, para a estética. Não são aqueles físicos agressivos, né, monstruosos. Existe mais monstruoso que você? Isso que eu ia falar, apesar do pessoal achar. Não conheço, desconheço. Todo mundo acha, nossa, o Nery é muito grande e tal. Mas acredite, eu sou assim, tô bem. Frango perto dessa galera? Posso dizer Sério? que sim. Tem a categoria Open, né? Que os caras chegam a pesar 120 quilos. Mas, tipo, você pretende ou não? Você quer continuar nessa categoria? Não, eu até pretendo dar um salto, mas aí eu ia pra Classic Physique, que também é uma categoria que preserva ali uma estética ainda, mas é um pouquinho maior que a minha. Entendi. Mas não por agora. Ele é dividido, então tem as categorias e tem o amador. É como no futebol, tem o amador e tem o profissional. Né? Eu acabei de me tornar profissional agora, no Chile. Palmas! Obrigado. Parabéns! Obrigado. Eu já vivia como um atleta profissional, porque para você se tornar profissional, você já tem que ser um atleta profissional. Então a minha rotina, assim, não mudou nada. Então eu conquistei. Então agora os meus campeonatos o próximo vai ser aqui no Brasil, porém o outro já é na Colômbia, são mais internacionais, né? Tudo com o intuito, o objetivo de conquistar uma vaga para disputar a Copa do Mundo do Bodybuilding. Entendi. Que é o Mr. Olímpia em Las Vegas. Que é um por ano? É um por ano. A gente já falou de valores, eu sou muito curioso pra falar de valores. Você não precisa responder, tá? Mas assim, é uns 100 mil, tô brincando. Mas você precisa arcar com uma inscrição, com uma passagem, com um hotel, então, com a sua equipe, você já falou aí. Não é uma coisa barata, Matheus. Não é barato. Para disputar esses campeonatos profissionais, todo o campeonato que eu for agora é profissional e todos eles valem vaga pro Mr. Olímpia. Uhum. Esses que valem vaga, eu tenho que ir por minha conta. Porém, não tem inscrição. Eu só pago uma anuidade do meu cartão profissional e eu disputo quantos eu quiser. Tipo uma associação. Exatamente. E esses que valem vaga, você precisa vencer um deles ou é como se fosse é acumulativo? Hoje tem que vencer. O único jeito de conquistar a vaga pro Mr. Olímpia é você ganhando um qualify, né, pro Olímpia. E agora, já quando você conquista essa vaga pro Olímpia, aí o Mr. Olímpia, ele já te trata o atleta de forma diferente. Lá você vai como uma estrela. Então você tem hospedagem em Las Vegas, você recebe um cheque quando você entra no seu quarto, no seu apartamento, você recebe um cheque de $1.000. Gente. Tudo pela federação. Eles realmente tratam o atleta ali. Toda a dedicação que a gente vem de anos é compensada ali, como rei, né? Exatamente. Desde quando você entra no hotel até o final da competição, é o que? Uma semana? São 3 dias de evento.
Pode levar acompanhante. Durante esses 3 dias tem o meet, a gente participa do meeting dos atletas, que é uma conversão. Você tem sua mesa na feira, né? E eles cuidam ali da sua alimentação ou não? Ou você tem um checklist que você fala, eu posso isso, não posso isso? Eles dão essa opção de fornecer, porém, assim, por exemplo, se eu conquistar minha vaga e for pro Mr. Olímpia, eu gosto de fazer a minha dieta. Até porque eu não confio em outra Então ele é marmiteiro e vai levar. Sabe? Eu vou levar minha marmita. Sabe lá quem tá fazendo isso, né? Né? Gente, mas lá tem batata doce, tem flango. Tem tudo. Mas tem o preparo, né? Então, que é importantíssimo. Então, assim, eu acho que nenhum atleta confia, sabe? Ô, Matheus, e seus concorrentes? Você tem concorrente em BH, por exemplo? Em BH, não, cara. Jura? Em BH, você tá sozinho, largado? Eu sou o pró de BH. Um atleta profissional. Em Minas? Em Minas tem um representante da mesma categoria que eu. Sabota. Tô brincando, gente, não pode. No sul de Minas, ele. Inclusive, a gente vai disputar junto agora esse próximo campeonato. Vocês já são amiguinhos? Trocam WhatsApp? Não, aquele contato de rede social, né? Tem muito respeito entre os atletas. Eu mesmo procuro tratar todo mundo com muito respeito, né? Porque eu sei o que o cara passa pra estar ali. Então, assim, não tem essa de rivalidade, né? Para. Apesar de ser, né, um esporte de comparação, que a gente vai subir no palco para ser comparado um com o outro. Mas... Menino, e essa é a minha maior curiosidade. Quando você sobe ali no palco, eu, que sou leigo, eu falo, nossa, um bando de homem gostoso. Mas assim, o que vai te diferenciar de um colombiano? O que acontece? O que é analisado, assim? Porque, pra quem não entende, realmente, vocês estão lá, tipo, fazendo um monte de pose. Tá e aí você sai. Bem, júri? né? Tem júri? Tem uma mesa de jurados. E quais que são os critérios, assim, principais? Um avalia bíceps, o outro é isso? Não, todos são 7 jurados. Eles têm um checklist, né? Os critérios ali, que eles vão pontuando. E somam tudo, mas tem o head judge, que é o árbitro central, que se ele gostar daquele atleta e todos os outros escolherem outro, ele que manda. Ele que manda. Jura? Mas normalmente eles escutam, né? Todo mundo, todo o jurado. Então, assim, avalia proporção. Igual eu falei, a minha categoria, ela é uma categoria mais estética, mais fitness. Então, o atleta não pode estar exagerado demais. A perna bombada e o braço desproporcional. Exatamente. É isso? Então, assim, avalia proporção. Malha em pernas, pessoal. Treina em perna. Treina em pernas. Avaliam simetria, né? Se tem um lado tá igual ao outro. E nunca tá, né? Porque nós somos assimétricos, né? Todo mundo. Mas aí que tá a questão do esporte, construir. Avaliam condicionamento físico, que é a pele fina, tá seco. Avaliam densidade muscular, que é aquele músculo ali trabalhado, surrado de anos. Gente, assim, são pessoas especialistas para julgar isso. Tem um olho para isso, né? É isso que eu ia perguntar. Isso é feito tudo no olho ou você tem um momento de pesagem, de... Uma medida, no olho? Você fica lá fita? e o cara fica te olhando? Não, é o olho. Caramba. Quero ser... Um do lado do outro. Quero ser treinador. Quero ser juiz, gente. É um do lado do outro ali, vai fazendo as poses compulsórias, né? E o árbitro tá ali. E essas poses, elas são pré-determinadas, assim. Você já sabe o que você tem que fazer. Você não vai chegar lá e inventar. Não. Assim, né? Mas, pode falar, perdão. Pode falar? Tem até um momento, né, do pose-down, que é um momento assim mais descontraído, mais livre, que eles liberam o atleta para fazer um desfile, né? Já vi. Então já vi em vídeo mesmo. Isso é bacana também. Mas agora, além da pose, só uma curiosidade minha, é o bronze. É o bronze? Que bronze? Vocês já viram o bronze? A gente tem foto aí, né, pra mostrar. Pelo amor de Deus. Se você baixar um pouquinho da sunga, tá muito branco, né? Tá assim, muito desproporcional. Rosto, o último campeonato porque eu não pinto o rosto. Então tem muito atleta eu vi. Fica aqui, passa, maquiagem, né? Assim, igual pra ficar eu mais sou parecido? mais moreno. Só que mesmo eu sendo moreno... Pra tentar igualar o pescoço, o corpo do rosto?
Então eu passava sempre uma base com um tom mais escuro, né? Porque mesmo sendo moreno, quando você joga Fica aquela desproporcional, tinta, né? o rosto fica muito claro. Mas esse eu não passei. Então eu subi com o rosto limpo. Mas não é Ficou bronze, muito claro. não é bronze de laje, não. É uma tinta. É uma tinta própria pra competição. Não, curioso. Onde compra isso? É Avon? Revista da Avon? Da Eudora? Natura. Não, é uma tinta, né, que chama Protan. Então, assim, normalmente o próprio evento fornece, né? Tem a equipe de pintura. Eu já vi, é uma cabine com um sprayzinho, né? Exatamente. E pra quê esse bronzeamento? O bronze é pra quê? Então, o bronzeamento, ele te dá mais... Ele consegue mostrar mais os tons musculares. Tipo luz e sombra. Exatamente. A profundidade ali nas inserções musculares. E assim... eu até fiz um vídeo, realmente, porque é uma dúvida que todo mundo... É uma curiosidade que todo mundo tem. Muito. O que é isso? Pra que isso? E fica muito diferente. Quando você chega a ser cômico, assim, desculpa, mas na foto... A gente tava até conversando hoje que a gente não... Eu e boa parte da equipe, a gente não sabia. E aí eu falei, gente... Às vezes parece que pegou o corpo de uma Barbie com a cabeça de outra e aí trocou, sabe? E aí a gente exatamente. Como? Eu postei um vídeo, né, desse momento da pintura, eu sem tinta, aí depois faço a transformação, assim, é muito diferente. É engraçado. E aí você chega, você volta da competição, você sai no banho, a bucha, ou um Dove rapidinho, já passou ali, sai a tinta. Aí que tá, você fica uma semana pintado. Porque não sai o excesso, mas você fica bronzeado, porque ela E é colada, é tipo um óleo? Ela Porque às vezes já é um bronzeador, já é um protetor solar, já é um repelente, já ajuda, né? Também. Ela acaba penetrando, né, os poros, então assim, ela sai mesmo a partir do momento que você vai transpirando. Mas e se você chegar lá e falar assim, gente, não quero, tenho alergia, não vou. Você vai ser o diferentão? Ok, mas provavelmente você vai ficar em desvantagem, né? E você fica uma semana manchando tudo que você encosta, então? Tudo, lençol, na roupa. Os lençóis lá em casa tem que ser todos escuros. Nossa. Hotel, assim, já tive que pagar toalha. Pra trocar. Porque mancha tudo. Que isso? Leva toalha agora, então. Eu levo toalha. Levo toalha colorida, preta. Aqui, qual que é a sua caloria diária? Num preparatório de competição? Hoje, atualmente, né, eu estou há 4 semanas de competir de novo. Tô bem restrito. Eu tô com 1.700 calorias diária. É muito pouco pra minha demanda. Pouco? É muito pouco. É muito pouco. Pra um cara do tamanho dele, que faz o esforço dele, Exatamente. é muito Quanto tem um bis? Nossa. Aquele já vou pro chocolate. Quanto tem um pão de sal, já que você ama? Pois é, o pão de sal, se eu não me engano, o pãozinho de sal tem aproximadamente 120, 130 calorias. 10% aí. Pois é, você vai comer... Mas aí você imagina, come, bobo. para o dia todo... Qual foi a última vez que você comeu um pão? Deve ter umas 3 semanas. Foi quando eu voltei do Chile, cancela né? ele, cancela. A gente ia te dar um saco de pão de presente. Pode guardar, pra depois campeonato. Daqui a 4 semanas, eu aceito. Agora, a gente tá falando da sua rotina, a gente sabe que a competição é um momento muito importante, mas você não pode chegar lá e... Pronto, é só um dia. É uma construção, é uma disciplina muito grande que a maioria de nós não tem. Não. Sei que você não tem, disciplina. Eu também não tenho. Eu não tenho? Nenhuma. Olha pra mim. Menos do que eu. Cintura. Mas e aí, como que é a sua rotina, assim? Um dia na sua vida, se preparando. Você acorda, vai direto pra academia, vai em jejum, como que Eu acordaria, bater em alguém? Claro. À vontade, às vezes. Atualmente, né? Vou falar de agora, né? Nessa preparação, eu acordo... 5h10 da manhã, só troco de roupa, escovo os dentes e vou pra academia. Em jejum? Em jejum. Aí eu faço 1 hora de aeróbio, faço esteira ou bicicleta em jejum. Aí dou uma aula, aí volto pra casa por volta de 9 horas da manhã, entre 8h30 e 9 horas, e aí que eu faço a minha primeira refeição. Então eu faço a primeira. Nossa, já passei mal, gente. Aí já vou preparando. Mas o cardio em jejum é tudo, viu? Não. Não faz bem. Com o tempo ele faz bem pro seu bem dia. Bem pra quem? Pro seu dia, você se sente bem. Você já destruiu meu dia aí. Experimente, você vai curtir. Vou experimentar sim.
E depois dessa primeira refeição, eu preparo minhas marmitas do dia inteiro, né? Eu cozinho, eu gosto de cozinhar, de preparar minha própria marmita, minha refeição. Então, assim, por volta de umas 11 horas, 11h30, eu faço a minha segunda refeição, né? Que é o meu pré-treino. E eu começo a treinar 12:30. E aí são o quê? A sua primeira refeição, que eu imagino que seja tipo um café da manhã de marombeiros. Carboidrato, e a purinho, sua será? segunda refeição, o que tem normalmente? Então, a primeira é a melhor refeição do dia, porque tem pão. Até com pão, não é o pão de sal. Mas é pão de forma integral, né? Eu faço ele torrado ali. Com né? misto, na manteiga. Quem dera. É com pasta de amendoim, que é muito bom, cara. Ai, gente. Então, assim, é a refeição que eu mais, né? Fico esperando o momento dela. Nem um cafezinho pra acompanhar? Cafezinho. Café sempre. pode. O dia Líquido inteiro. pode, o dia inteiro. Café sem Líquido açúcar. Coca-Cola. Café Vai sem beber uma açúcar. Coca-Cola. Não, café sem açúcar. Você toma sem açúcar? Eu também. Não, Coca não... zero. Ah, pode? Coca zero, pode. Então tá muito fácil. Clyde. Tem aquele suco Clyde. De pó? Sim. Gente, aquilo dá câncer em 3 dias úteis. Aparentemente Pô, não. o sódio. Não, ele tá muito bem, né? Então, assim, pão integral, pasta de amendoim, aí tem mamão que me ajuda bastante na digestão. E ovos. Faço uns ovos mexidos. Eu consumo 7 ovos nessa primeira refeição. Mentira. 7 Cozido. ovos. E você come ovo no resto do dia, mais alguma vez? E a última, Quantos? também 7. E a última é o quê? Meia-noite? A última, Antes de dormir. Normalmente eu durmo entre 10 e 11 horas da noite, né? Ô, Matheus, você falou lá no início, quando a gente falou de disciplina, a alimentação é muito importante, ir pra academia é muito importante, você tem uma equipe, mas o sono também, né? Que é aquele negócio de recuperação. Eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista da Graciane Barbosa, Sim. do Belo, que ela falou que ela ia pra academia de manhã, então ela forçava dormir ao longo do dia, pra à noite ela acordar e ir pra academia. Aí a galera falou assim, mas por que, minha filha? Aí ela, não, porque o sono é tão importante quanto o treino. Exatamente. Que é recuperar mesmo, né, o corpo. O processo de hipertrofia muscular, né, de construção, ele acontece durante o sono, que é o momento de repouso, né? E que os hormônios estão ali, o hormônio do crescimento, o GH, é liberado. Então, assim, quanto mais qualidade você tem no sono, melhor a sua recuperação, melhor o seu desenvolvimento. Então, assim, é importantíssimo descansar, dormir bem. Então, hoje eu prezo muito por isso. Antes eu achava que era quanto mais eu treinasse. Então, Não adianta você ficar lá se matando e não ter o descanso. Não adianta. Mas e aí, volta lá no seu dia, que eu tô achando super interessante. 14 Volta no ovos por dia. Segunda Ela quer refeição. manter. Segunda refeição é o seu pré-treino. É o meu pré-treino. É uma refeição assim, né? Que já tem arroz, né? Hoje tá Gosto. bem pouquinho, 100 gramas de arroz. Com muito alho? Não, sem alho. 100 gramas de arroz dá o quê? Uma colher de servir? É aproximadamente uma colher de arroz. Meu Deus. É muito pouco pra mim. Como que para em pé? Aí nessa fase eu abuso da salada dos vegetais, né, que são à vontade, e eu consumo carne vermelha nessa segunda refeição pré-treino. Então aí depois eu vou treinar e tal. O pós-treino ele é muito bom também, que é um mingau que eu faço. Tem aveia, tem farinha de arroz, tem banana e tem whey protein. Né? Então já é uma refeição assim mais, vamos dizer, líquida, né? Eu faço um mingau ali, é maravilhoso. Também você deve voltar numa fome descontrolada, né? E é o momento que eu fico o maior período do dia sem comer. Eu comi ali por volta de 11h30, vou treinar 12h30, meu treino dura 2h30 ou 3. Então, assim, lá para 4 horas da tarde eu vou comer de novo. Então, eu tô sedento já. Mas nessa rotina eu não vi suplemento, por exemplo. Whey protein. Whey. Entendi. Nesse Ele falou? pós-treino, Falou, no pós-treino. Mingau com whey. O mingau com whey. Tem o whey protein. Uso ômega 3, que é muito importante, né, para o meu colesterol, para minha saúde cardiovascular também. Consumo o que mais? Suplemento? Vitamina C. Consumo vitamina D, que é importantíssimo, vitamina B12. Então, assim, tem toda uma
Tem um coquetel lá Isso também. aí é todo dia, não tem Dica essa de Glória Maria. hoje é domingo, hoje eu estou livre, hoje vou ser feliz. Todos os dias. Caramba, é muito... Vamos falar de um muita assunto disciplina. polêmico? Bora. Você responde se você quiser, mas se você responder eu vou ficar muito feliz. Eu respondo. Não dá pra falar de fisiculturismo sem deixar de falar de anabolizante, Matheus. Sim. Existe? Existe. Existe. A gente vê em atletas Olimpíadas, por exemplo, eles fazem um teste em todos os atletas. Com vocês existe isso? Vai lá no hotel. O fisiculturismo, ele nunca vai ser um esporte olímpico por causa disso. O fisiculturismo, eu costumo falar que ele é a Fórmula 1 dos esportes. Porque, assim, na Fórmula 1 está sendo testado ali tudo que os carros, os nossos carros vão ter, né? Sim. O fisiculturismo a gente está sendo testado para aplicar nos outros esportes. Né? A dieta, o limite ali do treino, porque todos os outros esportes você depende da sua musculatura. Então nós somos ali eu costumo falar que nós somos a Fórmula 1. Nós chegamos ao extremo. Porém, para atingir esse extremo, existe a gente faz uso dos recursos ergogênicos, são os esteroides, né, que são os hormônios. Isso também que levou o fisiculturismo a ser muito discriminado. Né? Até hoje. É difícil romper essa barreira. Existe um preconceito, como você né? falou, não tem, você já associou, não tem como falar sem falar de A gente esteroides. nunca vai ver uma reportagem que vai falar de anabolizantes como positivo, como lindo, como pode usar, né? Mas, por exemplo, hoje em dia, você vê todos os artistas, né, astros de Hollywood, pessoas que têm muito recurso financeiro, todo mundo faz uma reposição hormonal. E a maioria não fala, né? Hoje em dia tá até. Parece que virou chique. A galera tá falar. verbalizando. Agora tá na moda? Tá na moda falar. Não sabia dessa moda, não. Reposição, o chip da beleza. Sim. O chip da beleza nada mais é do que hormônio. São hormônios. E eu imagino que também, dentro da sua rotina toda, você faz exames. Muitos exames, né? Tem Porque meu médico. a gente fala muito de rim, de fígado, né? São os mais prejudicados, né? São os rins, que a gente passa por um processo muito agressivo de desidratação para subir muito seco no palco, e o fígado, por causa do consumo, né, dos ergogênicos, dos esteroides. Tem muita coisa oral, então assim, é muito hepatotóxico. Graças a Deus, eu acabei de fazer os meus exames, né? Tudo certo? O resultado pro meu médico e falou, cara, seu fígado tá melhor que o meu, que não uso nada. Então, assim, tem que ter essa responsabilidade. Eu procuro sempre falar com essa responsabilidade sobre os esteroides, porque hoje tem muito jovem, muito adolescente procurando esse esporte. Né, entrando na academia. Quando eu comecei não era assim. Então eu fiz muita loucura. Igual eu falei, graças a Deus minha saúde está intacta. Mas tem gente que não tem a mesma sorte. Então eu procuro alertar o pessoal para perder o preconceito. Sabe? Não associar assim, o uso de hormônios como uma coisa pejorativa. Igual eu falei, muita gente usa de forma assim, cool. Então, eu tento passar para o jovem que vai iniciar, quer explorar o seu limite natural, né? Porque uma pessoa de 18 anos, ele talvez não precise usar esteroides e uma testosterona, porque ele está doando testosterona. Mas assim, quando for fazer o uso, se tiver realmente decidido, se tiver responsabilidade para isso, procurar um médico. Né, até porque não adianta não falar se as pessoas vão continuar tendo acesso a isso de outras formas e às vezes se colocando em risco, né? Exatamente. É isso que eu tento passar para as pessoas. Tem que ter essa responsabilidade. Ô, Matheus, lá atrás, quando a gente falou dessa virada de chave, eu já peguei você conversando com outras pessoas e já ouvi mesmo casos aqui dentro, né? A gente tá num grupo aqui, o Etos, a gente já falou isso em outros episódios, de pessoas que te ajudaram, né? Sim. Tem o Alberto André. Ele também participou
desse momento seu de quero virar atleta, ou então você teve um momento de queda, ruim e que, entendeu? A pessoa te ajudou? Exatamente. Te resgatou, assim? Igual eu falei, quando eu comecei, né, por minha conta, fazia o que dava, corria atrás, e naquela época eu consegui me tornar profissional a primeira vez. Essa é a segunda vez que eu me torno profissional. Eu perdi. Então é algo que você pode perder. Pode você perder. Não é profissional pra sempre. Não, porque... Mas assim, eu acho que o meu caso é inédito. Nunca aconteceu na história da federação. Porque foi uma burocracia que eu não sabia, uma ignorância minha. Que existem federações. Existe a principal, que é a IFBB Professional League, né, dos Estados Unidos, a que dá a vaga pro Mr. Olímpia, que é o mais importante. E tem outras federações. Eu me tornei profissional da IFBB, Professional League, e fui competir nos Estados Unidos, e fiquei, uma dessas competições, eu fiquei lá morando, porque eu tinha o sonho de viver nos Estados Unidos e viver como atleta lá, que seria mais fácil. Porém, a minha realidade lá foi bem dura, né? Eu entrei em depressão lá por diversos fatores e acabei tendo um declínio muito grande. Foi a primeira vez que eu abandonei, em 17 anos eu abandonei a musculação. Isso foi quando, mais ou menos? Isso foi em 2017. 2017. Não muito tempo atrás, né? Não, pouco tempo. 2017 para 2018. E então, assim, foi um momento muito difícil da minha vida. Aí eu fiquei lá nos Estados Unidos, morei 3 anos lá, trabalhando muito, mas abandonei o esporte. Quando eu voltei pro Brasil, em 2020, eu era profissional ainda. E muita gente falou assim, pô, Nery, você tem que voltar a competir e tal, não sei o que. Vai numa federação ali e tal, que ela é mais fácil, até porque eu não estava no nível mais, tinha abandonado tudo. Eu falei, vou lá, não tô fazendo nada, não tinha muita perspectiva. Muito sem esperança, desanimado. Sabe, mais aquela coisa ali dos amigos incentivando. Aí eu subi em outra federação e isso fez com que eu perdesse o meu cartão profissional da Pro League. Eu nem sabia. Então, assim, aí veio a pandemia, eu competi, parei de novo. Veio a pandemia. Todas as ocasiões piores, né? Piores, assim. Eu tava nos Estados Unidos, eu tava muito mal. Eu achava que quando eu chegasse no Brasil, com a minha família, os amigos... Seu país, né? Eu vou ficar bem. Aí veio a pandemia. Perdeu a credencial, veio pandemia. Pandemia e desempregado. E dentro de casa, confinado. Aí que eu afundei de vez. Piorou aqui, então? Piorou muito. Foi uma fase muito difícil. E que eu não via mais esperança assim, eu perdi a perspectiva de vida. Até que chegou um momento que eu tava meio que vegetando. Eu levantava, pegava o prato de comida e voltava pro quarto. E minha mãe vendo aquilo. Então, assim, até que um dia, 2021, né, bem recente. Gente, ontem. Agosto de 2021... eu recebo uma ligação, assim, eu não tinha mais Instagram, porque eu tinha excluído. Nossa, você tava na fossa mesmo, não queria né? saber de rede social, de fisiculturismo. Então, assim, essa pessoa foi na academia que eu trabalhava, e ele me conhecia de lá, e caiu o Nery, não sei o que, vocês têm o telefone dele e tal. Consegui o meu telefone, aí recebi uma ligação. Falei, e aí, Nery e tal? É o Alberto que tá falando, velho. E aí, o que você tá arrumando? E as competições, os campeonatos e tal? Eu falei, cara, não quero saber disso, não. Você não tava nem na vibe, né, de responder. Aí ele ficou meio assim, né, tipo, cara, é o seguinte, eu não sei porque que eu tô te ligando, mas Deus tá mandando eu te ligar. Véio, eu tô indo viajar pra São Paulo agora, vou fazer um curso de pilotagem, e é ele e o Eric, eu e meu sócio, e volto dia tal, aí vai lá no meu apartamento, tô morando ali no Palmares e tal, não sei o que, vai lá, me mandou o endereço. Aí eu falei assim, velho, o que esse cara quer comigo, né?
Mas assim, eu não tinha perspectiva nenhuma. E você lembrava dele quando ele te ligou? Sim, você conseguiu? O André do bairro, né? Assim. Assim, treinava junto, a gente encontrava junto no Mineirão. E aí você foi meio que, tipo, foi no escuro. Vamos ver o que é. Não tem nada a perder. Até pensei assim, pô, eu vi que o André era um empresário e tal. Eu falei assim, pô, às vezes o cara vai até me arrumar um emprego lá, porteiro, e outra coisa, sei lá, vai me chamar, né? Ser motorista dele. Pensei isso, cara, realmente, pensei isso. Falei assim, vou lá. Aí quando eu cheguei no apartamento do André, ele voltou de viagem, me avisou, eu cheguei no apartamento dele, tava ele e o Eric, e aí falou, cara, é o seguinte, a gente tem um projeto, a gente quer investir em algumas pessoas, transformar essas pessoas assim, de quebrada, de periferia, construir uma história de sucesso. Que isso? Sites do André, né? Aí tinha, parece que ele estava ajudando um barbeiro. Isso que eu ia falar. Sabe? E ele ajudou muita gente aqui na região, né? Tiel e tal, essa coisa da barbearia. Tinha uma outra influência e tal, alguma coisa assim, alguma pessoa que mexia com o Instagram. Aí ele queria contar histórias de pessoas. Mas você não pensou assim, ó? E daí? Que Sim, cara meio doido, ele tava a conta não tá fechando. Não tava entendendo. Até aí não entendia. E assim, eu queria alguém na área fitness. Assim, pô, tem um cara lá do bairro, da quebrada, o cara já chegou no auge, tal, foi campeão mundial, e hoje eu sei que o cara tá meio caído. Quero ajudar essa pessoa. Quero ajudar ele, quero colocar ele lá em cima de novo. Nossa, acreditou total que em isso? você, então, Te né? pegou do zero, né? Do zero. Aí eu falei assim, tá. Então vamos. Aí ele falou, cara, primeira coisa, você precisa de um médico. Porque eu tava muito mal. O Eric, ele falou com o Eric, o cara que vai vir aqui é campeão mundial de fisiculturismo e tal. Quando chegou lá... o Eric me viu, ele tipo assim... Esse cara? É isso? Então assim, ele falou, primeira coisa, você precisa de um médico, cara, você tá doente. E psicólogo, você vai precisar de plano de saúde, você precisa de dieta, você precisa de treinador e tal. Então tudo você vai ter. E em algum momento você falou assim, não vou cair nessa não. Acho que é papo furado. Não pensei. Não pensei. Foi tão forte assim que te pegou mesmo, né? Eu falei assim, cara, porque eu sou cristão, né? Então assim, quando ele me falou isso, cara, eu não sei porque eu tô te ligando, mas Deus não era por mandou acaso, te ligar, né? procurar. Não tem como não tocar a gente, né, Gil? Total. Até a pessoa que não for muito religiosa, né? Sabe? E eu tava muito cético na época, por causa de tudo que eu havia passado. Tudo que aconteceu, eu tinha né? perdido Que era natural, né? Você ter esse. Eu tinha perdido a minha crença. Eu, tipo assim, desconfiava de todo mundo, não acreditava em ninguém. Perdeu a esperança mesmo. E é impressionante, né? Como que às vezes só precisa de uma pessoa, assim, independente do que a gente acredita, se é Deus, se é o universo, se é o acaso. Independente, Assim, tem pessoas que são colocadas ali pra te dar um empurrão. quando a gente não tá à conta, né? Quando a gente não tá... E nesse momento, né, que a gente tá lá embaixo. Exatamente. Então, assim, eu pensei, cara, lá atrás, quando eu comecei, tipo assim, eu tive um destaque muito grande. Meu primeiro campeonato, sem saber nada, eu olhava no YouTube, dieta, estudava, fazia tudo sozinho, ia pros campeonatos sozinho. Primeiro campeonato eu fui campeão, fui no segundo, eu fui campeão brasileiro. Aí corri atrás, fazia rifa pra eu poder ir competir no Mundial na Europa. Empolgadaço, né? Fui campeão mundial, falei assim, caramba, eu acho que tem um propósito nesse esporte pra mim, sabe? Aí veio essa queda, eu falei assim, não tinha nada, era perda de tempo, perdi meu tempo, besteira. Então quando o André me procurou e trouxe toda essa estrutura pra mim, e eu comecei, né? E esse resgate meu, os meninos são testemunhas de como eu cheguei aqui. Eu comecei a entender esse propósito. Assim, eu acho que o propósito do André, através da Ethos, é mudar a vida das pessoas. Isso é claro. E o meu propósito, talvez, seja eu impactar a vida das pessoas, alguém que está passando por uma dificuldade, por uma depressão. Mas o André fala isso, né? Eu vou te ajudar, mas Exatamente. eu quero que você ajude outra pessoa. Todo mundo fala comigo, mas quando eu conto essa história, o pessoal, mas por que os caras estão fazendo isso, velho? Porque... Mas eles estão esperando alguma coisa. Eu falei, nada. Sinceramente, né? É quase um conto da carochinha, né? Exatamente. Não é todo dia que existe uma fada madrinha por aí pra crer.
Aí eu falei com o André, cara, eu não tenho como te agradecer, não tem como te pagar isso. Aí ele, faça por alguém. Muito legal. Sabe? Então eu entendi o meu propósito. Eu acho que é eu impactar a vida de alguém. Coloca tudo no lugar, né? Um menino que tá em depressão, um jovem de periferia, às vezes tá passando dificuldade. Formar um novo atleta também. Exatamente. Às vezes nem é no esporte, né, Matheus? Às vezes é o seu vizinho, o seu sobrinho. Em qualquer área da vida da pessoa, né? Sim, e hoje eu recebo muita mensagem no Instagram. O pessoal, cara, tava sem treinar, desmotivado, não sei o quê. Pô, o cara tava com depressão. A sua a roda girar, né? e tal me mudou, velho. Você tá me motivando, cara, a voltar pra academia. Então, sabe? era isso que eu queria te perguntar até. Porque, assim, eu achei muito interessante nessa sua história, nessa sua recuperação. Primeiro, quão rápido foi. Assim, eu imagino que pra você não tenha sido tão rápido assim, mas pra gente que tá de fora, é realmente um tempo muito curto, muito assim. Curto. E é interessante como você se recupera através do esporte, que era o que... Eu tenho certeza que em algum momento você olhou pra isso tudo, pra sua carreira que tinha passado e falou, não quero, não é pra mim. E é através do esporte que você se recupera. Só que, por outro lado, a gente não somos todos bodybuilders fisiculturistas, né? Infelizmente. Mas aí, ou felizmente, porque comer... Exatamente. Mas aí, assim, o que eu queria saber de você é, você como uma pessoa que tá nessa área de saúde, do fitness e tal, como que você incentivaria outras pessoas, uma pessoa normal, assim, digo, o Azaf, que tá parado, Tá transparecendo tanto assim que eu tô parado? Como que você... O que você tem a dizer pra essas pessoas, assim, pra que elas comecem? Porque às vezes é difícil, a gente sabe, né, que é muito difícil. É um esforço muito grande. Dá uma motivação aí, né? É muito difícil. Sim. Essa volta, né, quando o André me procurou, eu estava pesando 79 quilos. Caramba. Assim, eu tenho 1,70. Eu tô com 80. Eu tenho 1,78 de altura. O pessoal tá me destruindo, gente. Sempre pesei mais. Tava magro, sabe? Assim. Então eu olhava no espelho, não me reconhecia. E foi muito difícil voltar. Aquele começo, eu ia pra academia com os meninos. O Igor até me mandou umas fotos, as primeiras fotos que a gente fez quando eu entrei na Ethos. O Igor ali? Isso. Você tem, Igor? Depois você vai revelar aí durante a edição? Por favor. Cara, assim, hoje ele me mandou, eu me emocionei, sabe? Como eu estava. Então, assim... Não, só um parênteses também, gente. Não só querer te ajudar, mas ele participa das suas competições, né? Participa. Eu vi que agora no Chile, eu não sei se ele foi. Mas o Eric, por exemplo, foi, levou família. Eric, Lu, Van. Que torcida boa, né? Fernando. Nossa, eles fizeram... De graça, assim, arrumaram tumulto no Chile. Eu vi fotos. BH é nós. É muito legal. Então, assim, participa muito. Mas voltando à questão do incentivo, cara, o que eu posso falar pra pessoa que tá faltando, tá precisando dessa motivação? Só comece, sabe? Comece ali. O que dá pra você fazer? Vai na academia, faz só o cardio. Meia horinha. Não gosta de cardio? Vai, procura um instrutor. Pede ele pra montar uma ficha mais tranquila. Sabe? Vai ali. Vou 3 vezes na semana só. Entende? E isso vai virando um hábito. Aos poucos você vai vendo transformação do seu físico. E aí que você vai ficando motivado, né? Porque você vê o que... E eu queria te falar, inclusive, que você está motivando pessoas sem saber. Porque hoje eu acordei, falei, estou cansada, não quero saber, eu vou ficar deitada, eu vou dormir até meio-dia. Mas eu vou ter que entrevistar o Nery. E aí eu lembrei que a gente ia te entrevistar, eu falei, eu vou sim. Tá Pelo menos pra dar um gás, né? Tá dando certo. Ô, Nery, antes da gente encerrar, hoje mesmo eu fiz uma reportagem sobre dança de rua. Tipo, breaking dance. E aí o professor, ela tava lá explicando, tem uns passos básicos. Quais são as poses básicas do fisiculturismo, dessas competições? E faz pra gente. E tire a roupa. Tô brincando. Mostra, cadê a câmera? Ali, ó, temos uma câmera. É pra fazer mesmo? Claro! O básico, só uma balinha. Não, dois. Por exemplo, a minha categoria, elas são 2 poses. Pose de frente, pose de costa. Não, mas tem uns bracinhos assim. Então, aí já é outra categoria. Jura? São os bodybuilding, que são as categorias mais pesadas. Né? A minha categoria, igual eu falei, é mais fitness. É uma coisa mais... Um modelo fitness.
assim, com uma quantidade de massa muscular até razoável. Mas assim, então é bem tranquilo. É uma pose de frente, eu posso ficar de frente da forma que eu quiser, com uma mão na cintura, com as duas, sem as mãos na cintura. E de costa, com a escápula, né, com a cintura escapular bem expandida, né, faço uma expansão de dorsal, né, para mostrar bastante ali a definição, a proporção dos músculos. É só isso. É isso. É frente e costa, a minha categoria. E aí, Excelente. agora falando em competição, quais são os próximos passos? Você falou que você tem uma em um mês, né? Que você Como vai é que tá a sua participar. agenda? Sim. E qual que é o próximo sonho? O sonho agora, a responsabilidade aumentou com um cartão profissional, aumentou com essa questão veio a confirmação desse propósito, né? Então, assim, tô tendo muito retorno das pessoas. Matheus, você tá me motivando, cara, tal, sua rotina, sua disciplina. Então, assim, é uma responsabilidade boa. Então, assim, o meu próximo objetivo eu vou para Curitiba, é o Muscle Contest profissional, valendo vaga pro Olímpia. Nossa. O Olímpia é em dezembro, então eu vou ter 3 chances. Que é esse lá nos Estados Unidos, o Olímpia. Em Las Vegas. Eu vou para Curitiba tentar essa vaga, vai ser a primeira tentativa. Independente de eu conseguir ou não, eu já tenho o segundo campeonato, que vai ser na Colômbia, em Medellín, que é o Colômbia Pro. Esse ano ainda, antes do... 2 semanas depois de Curitiba. Caramba. Então eu vou emendar, assim, a possibilidade de eu emendar 3 competições. Em 3 semanas e meia, Curitiba. Nossa, não vai sobrar nenhum dia pra comer pão de sal no meio. Não, o dia do lixo. Vou comer um hambúrguer pós-campeonato à noite, no outro dia cardio, em jejum. Então eu vou para Curitiba, dia 9 de julho. Dia 23 de julho eu vou competir em Medellín. E 2 semanas depois, 12 de agosto, tem o Goiânia Pro. Então, hoje o Brasil tá muito assim... Tem muita competição nacional. É uma potência, tem muitas competições valendo vaga pro Olímpia no Brasil. Antigamente, era só nos Estados Unidos ou Europa. Tanto que eu fui morar lá pensando nisso. É isso. O que podemos te desejar é boa sorte, boa Obrigado. competição. Que Deus te abençoe, né? Amém. Que a roda gire, que você ajude outras pessoas. Exatamente. Que essa nossa conversa gere frutos, né? Eu vou pra academia. Sim, E que você vá pra academia, que você que tá assistindo vá pra academia. É isso. E que sejamos todos saudáveis ainda, que não possamos ter este isso. tamanho. Obrigado pela entrevista, Eu que Matheus. agradeço, Obrigada, pessoal. Obrigado. É isso. Mais um episódio. No próximo, uma surpresa. Aguarde. Tchau, Tchau. gente. Arreda pra cá.